na semana que vem, a Elecamp vai promover uma palestra, já que nós estamos em ano eleitoral. Isso mesmo, o foco são as eleições de 2024. E a palestra vai acontecer na próxima semana, que fala sobre marketing político com o especialista Gilmar Arruda de Souza. Olha só, então vai ser no dia 30 de janeiro, terça-feira, das 2 horas da tarde às 6 horas, um evento que é aberto ao público e olha, de graça. Você quer saber, você quer entender, você que pretende ser candidato, quer entender melhor? O tema é Eleições 2024, Planejamento, a Comunicação Política de Resultado. E olha, entre os temas previstos para serem discutidos estão posicionamento e construção de imagem e reputação, comunicação política de resultado, como se destacar, o poder do digital, como atrair, engajar e encantar os eleitores, projeto de poder e papel central do exercício da liderança, o cenário político para a disputa eleitoral de 2024, as etapas para uma campanha eleitoral e a importância do planejamento estratégico e a montagem das propostas e o plano de governo. Está interessado? Preste atenção aí no link que você deve entrar aqui no portal da Câmara, www.campinas.sp.leg.br/institucional/Elecamp cursos e palestras, tudo junto. Cursos e palestras tem um tracinho ali. Ou então, se você quer entrar direto, entra lá, olha, www.campinas.sp.leg.br, digita ali, está bem na capa do site, é um dos destaques da capa do site do Legislativo Campineiro, para que você possa participar dessa palestra que acontece na próxima terça-feira. Tá certo, então, dia 30 de janeiro, então, para você ficar muito bem informado sobre as eleições deste ano. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a gente tem falado aqui, Mirna, durante este mês de janeiro, sobre as emendas impositivas, aquela ferramenta que os parlamentares têm pela segunda vez consecutiva para fazer indicações ao orçamento do município. Cada parlamentar tem 2,7 milhões de reais, obrigatoriamente 50% deste valor tem que ser destinado para a saúde. E agora a gente fala sobre as emendas impositivas da vereadora Paola Miguel. O foco das emendas impositivas protocoladas pela parlamentar ficam em saúde coletiva, agroecologia e educação profissional na juventude. Confira. Foram diversas áreas priorizadas pela vereadora, mas uma delas em especial. A vereadora Paola Miguel destinou emendas impositivas para eventos, projetos e instituições públicas que reduzam as desigualdades sociais, aumentem a empregabilidade de jovens carentes, também fortaleçam a rede de bem-estar social de Campinas. Ainda segundo a parlamentar, foram R$100 mil para a realização da primeira feira da reforma agrária de Campinas, outros 300 mil para a realização da primeira feira sobre o uso medicinal de cannabis de Campinas, e R$50 mil para a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para o Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas, o COMEC. A gente está priorizando, né? A gente está gravando no mês de janeiro, né? Então, apoio à comunidade LGBTQIA+. A gente também, nesse momento, a gente quer potencializar, né, algum serviço de assistência. Então, o Cornélia, né, que é um serviço ligado ao Cândido Ferreira. A gente gostaria de fazer esse ano, né, a primeira feira da reforma agrária aqui na cidade, então a gente destinou recurso para isso. Também, né, uma das nossas principais bandeiras dentro da Câmara é 2 projetos de leis com relação à cannabis medicinal, então a gente também gostaria de fazer, né, a primeira feira da cannabis medicinal na cidade. A gente tem tido diversas demandas com relação a isso, de pessoas buscando medicamentos, e a cidade de Campinas já faz, através de medida judicial, a compra desses medicamentos. Então, a gente quer poder trazer um pouco mais de informação para a população com relação a isso. Paola Miguel afirma também que busca sempre apoiar eventos culturais. Então a gente destinou 390 mil para a cultura, onde a gente gostaria de fazer um edital junto com a população para que a gente possa falar quais os eventos nós vamos apoiar com essas emendas, né? E na área da saúde, né, apoio a postos de saúde que muitas vezes faltam equipamento, falta manutenção, que o executivo não consegue olhar de forma tão atentamente, e principalmente fortalecer a saúde mental. Então a gente também está destinando
R$317 mil para o Cândido Ferreira, né, que é quem cuida dos CAPs aqui na cidade, para que a gente tenha uma melhoria nesse serviço de saúde mental, porque a gente sabe que um dos grandes gargalos que a gente está tendo em 2024, né, que começou já no pós-pandemia, é justamente muitas pessoas buscando esse recurso e muitas vezes por conta, né, de limitações financeiras, elas acabam deixando de lado. E o Cândido Ferreira pode fazer isso, né, os CAPs podem fazer isso aqui na cidade para ajudar a gente nessa caminhada que ainda demora muito tempo, mas isso é só o início. A vereadora fala sobre a importância das emendas impositivas para a população. As emendas impositivas, né, na minha avaliação, elas são uma correção da priorização do investimento na cidade. E a gente sabe que não é muito, né? A gente tem pouco mais ali de 2,5 milhões, né, para poder distribuir, 50% necessariamente é para a saúde, mas a gente consegue fazer esse olhar a partir dos munícipes que chegam até nós. Então, a gente sabe, né, que apesar da cidade de Campinas ser uma das cidades mais ricas, né, que a gente tem no país, a gente ainda falta muito investimento em serviços. Às vezes falta investimento num posto que fica lá na ponta da cidade, às vezes é um equipamento específico, às vezes é uma demanda que é só daquela região, às vezes é um evento, né, que aquela comunidade quer promover, mas que não é tradicional na cidade de Campinas. Às vezes a gente tem, né, alguma outra coisa que não é olhada e a população gostaria de ter um pouco mais de atenção. Então, as emendas impositivas, elas vêm para corrigir essa distorção na priorização, né, que o Executivo acaba fazendo. Segundo a parlamentar, a prioridade deve ser sempre um olhar humanizado para as políticas públicas. É fundamental, porque nós, né, o poder legislativo, executivo, o município é quem está mais próximo da população. Se a gente não tiver esse olhar, né, através dos direitos humanos, através da priorização das pessoas, se a gente não tiver esse olhar que passa, né, pelos adolescentes, pela comunidade LGBTQIAPN+, pela comunidade negra, se a gente não tiver isso, não é o Estado que vai conseguir chegar nessas pessoas, não é o governo federal, apesar de ter inúmeros programas, né, que acabam ali atingindo, mas nós que lidamos diretamente com essa população. Então, o nosso mandato tem como prioridade esse olhar humanizado para as políticas públicas, para que a gente possa ter um município melhor, uma população que esteja com seus direitos garantidos e assegurados através da política pública e assim, né, podendo brigar e lutar por outras bandeiras. Mas enquanto isso não for corrigido, essa vai ser a nossa prioridade. 11 horas mais 44 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, até porque tem um pedido do vereador Rubens Gás com um problema de saúde pública, Mirna. É hora do Câmara nas Ruas. A nossa equipe, inclusive, acompanhou o vereador lá na região dos Amarais, que é uma das que sofre justamente com essa questão do descarte irregular de lixo, um problema que tem se tornado aí uma questão de saúde pública. Confira. O vereador Rubens Gás solicitou à Prefeitura de Campinas, por meio do requerimento 2317 de 2023, informações sobre as medidas que estão sendo tomadas quanto ao descarte irregular de lixo na região dos Amarais. Já na indicação de número 10.514, também de 2023, o parlamentar destacou que tem recebido diariamente reclamações da população. Além do mau cheiro, o lixo ainda atrai animais peçonhentos. Desde o primeiro mandato, a nossa luta sempre foi a sustentabilidade. É preciso que haja consciência e essa consciência a gente tem que embutir de forma gradativa na população. O que é que nós vemos? É algo que é um disparate o que está acontecendo aqui. Olha que absurdo, lixo orgânico, né? Tem coletores de lixo 3 vezes por semana, a pessoa prefere tirar da porta da sua casa, onde os coletores passam, para jogar em ponto de descarte. E nós temos vários descartes aqui batizados na região. O que é que nós queremos? Câmera nesses locais.
para que as pessoas possam ser identificadas. Somado ao monitoramento e à fiscalização, o vereador também pede a instalação de ecopontos nos Amarais até o Parque Cidade. Aliás, nós precisaríamos de 2 ou mais ecopontos. Existe já a possibilidade da gente ter um, e a gente está lutando em cima disso. Porque aí não poderá haver justificativa, mesmo que não haja, mas sempre há uma justificativa que eles não têm local para descartar. Nós temos o catatreco, que passa de forma sistemática na região, temos os coletores de lixo, então nada impede de que eles deixem na porta da sua casa para que possam ser colhido esse material. Só aqui na rua Gustavo Stuart são mais de 2 pontos de descarte irregular de lixo. Um problema de saúde pública que atinge moradores e empresários da região. A gente sofre muito aqui, a população também, com esse descarte de lixo. Principalmente em função dos animais peçonhentos, né? A gente tem aqui uma região popular, tem muita criança que empina pipa aqui na região e esses animais acabam invadindo as casas, as empresas e muitas vezes o descarte é tão grande que eles inclusive impedem a passagem aqui na rua, né? Fecham os bueiros, a rua, sobre a calçada. A gente tem um pontilhão aqui próximo que liga para o outro bairro, que é o São Marcos, também muitas vezes está impedida a passagem. Então isso traz muito prejuízos para a gente, tanto na circulação quanto na saúde e na segurança da nossa população. O Afonso é proprietário de uma empresa de poços artesianos localizada na rua Gustavo Stuart. O comércio fica quase em frente a um dos pontos de descarte. Você vê o estado que está. Muitas das vezes o pessoal da regional deixam limpo e limpando de forma ordenada, eles voltam e colocam o lixo, mesmo eles limpando. Não existe aqui nenhum senso, né, de educação para que isso possa coibir. Então é muito triste e nós precisamos trabalhar na conscientização, da mesma maneira que foi trabalhado na conscientização dos animais, nós precisamos trabalhar nessa conscientização. De acordo com Rubens Gás, o ponto foi limpo na última sexta-feira, dia 19 de janeiro, mas voltou rapidamente a acumular lixo, entulhos, galhos, materiais plásticos e até resto de comida. Um pouco de tudo acaba indo para as ruas e até próximo à passarela da rodovia Dom Pedro. As imagens registram mais descartes irregulares na região. No vídeo, um morador denuncia mais despejos. Você vê o tanto de lixo, já está entrando para a rua, só tem um pedaço de rua só. Aqui é um descarte regular também que nós temos aqui na região. A esperança do Afonso agora é contar com a ajuda do Poder Legislativo para tentar solucionar o problema. Olha, já tem muitos anos, isso aqui realmente são pontos viciados, a gente já acionou a Vigilância Sanitária, a CETEC, a CETESB, a Polícia Ambiental e o que a gente consegue contar mesmo é mais com a Prefeitura e com o suporte que o Legislativo, através do vereador aqui da região, consegue dar para a gente. Esses outros órgãos, infelizmente, até hoje ninguém nunca apareceu. Então, de fato, é só o Legislativo que consegue pressionar o Executivo para poder vir aqui tentar dar uma solução para a gente. O Rubem Gás está sempre presente aqui na região, é ele que consegue articular junto ao Executivo de trazer aqui as retroescavadeiras, os caminhões, tem o catatreco, tem o recolhimento de lixo pela empresa de coleta municipal, então ele sempre está presente aqui com a gente, ajudando a população. E a gente acabou de acompanhar aí uma demanda que o vereador apresenta por intermédio de uma indicação para que o executivo atenda aí esse problema que tem lá na região dos Amarais. Agora ainda a nossa equipe vai mostrar um outro caso de uma demanda que já foi atendida. O executivo atendeu a indicação do vereador Rodrigo da Farmadique para a implantação da ciclovia no distrito do Ouro Verde. Por meio da indicação número 2792 de 2022, o vereador Rodrigo da Farmadique solicitou estudos para a implantação de ciclovia, uma ciclofaixa para a ligação do terminal Ouro Verde e aeroporto de Viracopos.
pedido que foi atendido pelo Executivo e está sendo feito pela Prefeitura. Essa avenida aqui, a Smith Vasconcelos, a Avenida da Mercedes, é uma rota ciclística muito importante, não só aqui para o lazer, para o esporte, mas também para o cidadão que utiliza como meio de transporte a bicicleta, né? E como é tão importante que as pessoas utilizam tanto, eu fiz essa indicação para duplicação da avenida e construção de uma ciclovia entre as duas vias que serão duplicadas. Partiu primeiro da indicação ao orçamento para que fosse incluso essa obra no plano plurianual em 2021 e, consequentemente, depois com a inclusão, que nós fizemos a votação do orçamento, inclusive do plurianual, fiz a indicação da construção dessa ciclovia em 2022, inclusive por conta do aumento da demanda dos ciclistas, principalmente logo depois, durante a pandemia, logo após, como aumentou principalmente esse esporte, eu fiz essa indicação, inclusive entregamos em mãos para o prefeito e ele se comprometeu a dar um andamento agora na ciclovia para depois, em paralelo, fazer a duplicação aqui da avenida. Farmadic acredita que as obras sejam concluídas até o final deste ano. A ciclovia deu início agora de obras para conclusão agora no segundo semestre e posteriormente nós conseguimos com certeza aí a execução, pelo menos a publicação no Diário Oficial para a construção da duplicação aqui, a continuidade da ciclofaixa até o final do ano com certeza vai estar pronta até o final de 2024. A ciclovia possui mais de 5 quilômetros de extensão que liga o terminal Ouro Verde ao aeroporto de Viracopos, facilitando a locomoção da população aqui da região e também reduzindo o número de acidentes. O objeto principal da indicação é exatamente para que haja essa rota para que possa utilizar a bicicleta como veículo de transporte, ligando o terminal Ouro Verde, né, que as pessoas se deslocam, principalmente daquela região lá, para a região aqui do aeroporto de Viracopos. Estão fazendo essa ciclovia que vai ser feita aqui, com mais umas ciclofaixas no pavimento já existente, vai fazer a ligação até o terminal Ouro Verde. Com a execução dessas obras, a região vai ganhar com certeza aqui um espaço com mais segurança para que todos possam utilizar. Ciclista há 6 anos, a Silvana, que é moradora da região, está satisfeita com a implantação da ciclovia. Para a nossa região do Ouro Verde foi essencial, porque é uma ligação, né? Então nós fazemos muitos pedais para essa região. E aqui a quantidade de carro que passa, caminhões, ônibus. Então para nós é uma segurança tremenda, tanto para nós ciclistas quanto para os motoristas e motociclistas, né? Então nós não usamos a bicicleta só para um passeio, nós usamos a bicicleta para padaria, para um posto de saúde, para idosos, crianças. Então isso para nós, para a segurança é essencial. Para nós foi assim primordial mesmo e essa indicação do Rodrigo para nós ajudou muito mesmo, porque era o que estava faltando para essa região do Ouro Verde. Nós até estávamos evitando um pouco por questão de acidentes, né? Já ocorreu várias vezes aqui, então a gente estava evitando um pouco, porém aqui é um lugar muito bom para a gente fazer esse tipo de passeio. Então para nós foi essencial, a gente estava aguardando muito, ansioso por essa chegada e enfim chegou. Roseni, que também anda de bicicleta pelo distrito, diz que agora vai poder pedalar com mais segurança e tranquilidade. Para eles vão ser uma melhoria para a região do Ouro Verde e outra que a gente não estaria passando perto dos carros. Mesmo a guia, você pode ver que é algo que tem muita elevação, então se torna um pouquinho mais difícil para todos nós. E com a bicicleta a gente é mais devagar, então a gente tem que ter a segurança. Então é uma boa ideia essa ciclovia para a gente ciclista. E da indicação, nós vamos a um projeto protocolado pelo vereador Edivaldo Cabelo. Gabriel, sabe aquela lei que a gente vai nos estabelecimentos, tem aí atendimento preferencial? Sim. Então, gente, essa lei que existe aqui em Campinas, ela pode ser aí ter mais uma categoria. O vereador Edivaldo Cabelo protocolou um projeto que inclui agora as pessoas com deficiências ocultas nesse atendimento prioritário. Confira. O vereador Edivaldo Cabelo protocolou o projeto de lei complementar número 1 de 2024, que altera o artigo 1º da Lei 14.789, de abril de 2014, que trata sobre o atendimento prioritário no município de Campinas e inclui atendimento prioritário para pessoas com deficiências ocultas, como esquizofrenia, surdez e TDAH. A importância é assim, a pessoa ela já tem essa doença e muitas vezes ela já tem ali a prioridade para ela, né? E ela não, visivelmente, ela não transmite aquilo que ela tem.
Então, mas ela é um direito dela também, porque ela, infelizmente, é portadora desses tipos de doença. Como, por exemplo, desde uma cegueira no olho, que as pessoas não vêem, mas ela tem isso daí. E também ela pode ter esquizofrenia também, dentre outras. Então, que se a atendente, no caso, pedir uma comprovação, ela tem que ter o documento que ela tem direito a isso, ao atendimento prioritário para ela. A proposta é amparada pela Constituição Federal de 1988, que no artigo 23 especifica que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde, assistência pública e da proteção a pessoas com deficiência. Recentemente, uma pessoa que é portadora de Parkinson, ela estava conversando comigo, mas ela ainda não tem os sintomas, mas ela já é portadora disso daí. Então, e ela falou para mim, falou assim, poxa, toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu tenho que passar pelo médico, eu tenho que fazer isso. Então, tudo isso aí vai facilitar a vida dessas pessoas que tanto sofrem com essas doenças. A tramitação do projeto deverá passar pelas comissões permanentes pertinentes ao tema antes de ir para a votação no plenário. Eu espero que vai ser aprovado, até porque eu também faço parte, sou suplente e muitas vezes também estive na Constituição de Legalidade e sei que aqueles que ocupam essas cadeiras hoje, elas prezam muito o benefício para a população em geral. Então eu não vejo problema e também juridicamente, dentro da legislação, não tem nada que venha impedir. 11 horas mais 57 minutos para nós encerrarmos as notícias do Legislativo. Hora de nós falarmos sobre o trabalho das comissões. A gente lembra antes que as comissões, elas atuam, cada composição, que geralmente tem 5 membros, só a Comissão de Constituição e Legalidade, que tem 7 membros aqui na casa, elas atuam por biênio. Então, nós estamos falando aí do biênio 2023-2024. E o ano passado, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, que é presidida pelo vereador Jair da Farmácia, trouxe vários temas para debate aqui no Legislativo. E o presidente destaca a luta contra os maus tratos ao idoso e a promoção da qualidade de vida. Ao longo do ano de 2023, a Comissão de Idosos, Aposentados e Pensionistas se reuniu em 6 ocasiões. O vereador-presidente Jair da Farmácia falou da sua afinidade com o tema da comissão e o seu propósito em defesa dos idosos. Luto por esse, porque eu trabalhava em farmácia e sempre cuidei de idoso. Então, como eu peguei a presidência do idoso, queria que tivesse mais oportunidade para eles, mais saúde, mais trabalho e qualidade de vida. A Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, criada em 2009, tem a finalidade de opinar e emitir pareceres a matérias relacionadas ao tema que tramitam na Câmara dos Vereadores. Além disso, a comissão deve promover estudos, debates e políticas públicas que assegurem o direito e promovam a qualidade de vida dessa população. A primeira reunião, no dia 30 de março, sobre as conquistas jurídicas, contou com a presença de vários especialistas. A importância que veio vários palestrantes, né? Então, eu contra a violência do idoso, o tema também que eu achei muito interessante é a universidade. Então, essas foram as que eu mais me identifiquei. A segunda reunião, que tratou da campanha Leão Solidário, ocorreu em 27 de abril. A terceira e a quarta reunião trataram da Universidade e do programa desenvolvido pela Unicamp com o objetivo de proporcionar qualidade de vida às pessoas com 50 anos ou mais. Essas reuniões aconteceram no dia 30 de maio e 29 de agosto, respectivamente. A quinta reunião focou na violação ao Estatuto do Idoso no caso de alienação parental dos idosos. Para mim foi interessante, porque é uma forma de proteger o idoso. Porque você vê que tem muitos idosos que sofrem muita violência em casa. Então isso é um modo da gente ajudar eles, né? A última reunião votou 2 projetos. A comissão tratou da aposentadoria das mulheres. Isso, aposentadoria para as mulheres que precisam, que trabalham, lutam para essa causa.
assim como a inclusão digital, que também foi tema de discussão. Porque tem muitos que não têm acesso à rede social, então isso faz com que facilite para eles. Além do vereador presidente da Comissão dos Idosos, são membros os vereadores Otto Alejandro, Edson Ribeiro, Marcelo da Farmácia e Rubens Gás. Sobre os projetos tratados pela comissão, o vereador é otimista. Eu quero que conclua, né, dê tudo certo, porque a minha luta é para os idosos, para que eles tenham qualidade de vida.